Esperar o pessoal entrar aí. Esperar mais uns 5 minutinhos pra gente começar. Pô, Bernardo, difícil isso aí. É difícil? Por quê? Difícil porque parece exercício de duas opções. É, mas só tem duas opções mesmo. E aí você tem que escolher qual opção que você quer, mas tem que saber argumentar o porquê que essa opção é a melhor. Trabalho é mais simples do que vocês acham. Ou não, depende. Acho que o legal desse caso é que a gente pode se aprofundar o quanto a gente quiser. Mas Não, eu tô falando assim, tanto é dá para simples a trabalhar, compreensão, o debate que é sim, legal. tanto que dá para trabalhar o mesmo problema no núcleo um e no primeiro módulo da pós-graduação. E aí as discussões são um pouco diferentes, mas dá para trabalhar nos dois grupos. Só esperar mais uns 2 minutinhos aí, Lid, para o pessoal se Não, conectar. Tá bom. eu já respondi a pergunta, mas eu não estou satisfeito. Mas você tem argumentos para responder? O lance são os argumentos, mais do que responder só. Professores, Diga. Pode falar. Bernardo, Milena aqui. A gente é do grupo 4. Queria deixar já avisado que o Léo Lacerda, ele não tá conseguindo vir pra live porque ele tá trabalhando até agora. Tá, Mas ele ficou online lá no grupo, conseguindo, falando com a gente. Ele ajudou a gente, participou. tá, Tá beleza. bom. Aí também depois ele pode escutar lá no. Ver a gravação, tô gravando aqui. Não tem problema não. Vamos lá, pessoal. Vamos discutir? Falta ainda algumas pessoas aí, mas eu acho que a gente vai começar, que a gente tem bastante coisa para conversar aí na aula de hoje ainda. Então, a opção que ela deu, na verdade ela deu duas opções para vocês. A primeira seria diminuir a quantidade de funcionários para responder a esse momento de crise que a empresa dela está passando. A segunda possibilidade foi manter os funcionários, apesar de ter diminuído a quantidade de grana que entra para ela todo mês por conta da diminuição dos contratos. E aí eu queria saber dos grupos, que grupo demite e que grupo mantém os funcionários. Aí vocês pode uma pessoa do grupo, representante do grupo, falar, ó, nosso grupo optou por demitir, nosso grupo optou por manter os funcionários. Professor, grupo 1, aqui. Diga. E aí vocês votaram em quê? Mantém? Diminui? Nós analisamos através aqui da análise mesmo SWOT Aham. e nós optamos por demitir os funcionários. Trocamos algumas coisas na análise SWOT, né, que Uhum. nós não concordamos, e optamos por demitir. Aí a conclusão ficou assim: vamos demitir os funcionários Aham. por conta do alto custo e aproveitar a baixa qualificação dos profissionais da área para contratar a baixo custo, se aproveitando da cultura de treinamento da empresa para melhor qualificá-los os novos funcionários. Entendi. Então vocês demitem os que já foram treinados e aí contratam outros mais baratos para treinar eles. Correto. Beleza. A Bianca disse aqui que o grupo 5 vai manter os funcionários. Bianca, por quê? Diz aí. Por que vocês optaram por manter os funcionários? Oi, tá me ouvindo? Sim. Então, a gente optou por manter os funcionários, que a gente se baseou meio que nessa crise que a gente está vivendo agora, né, do coronavírus.
As empresas que não são essenciais estão funcionando normalmente. As que não são, o que algumas estão fazendo? Reduzindo o quadro de funcionários, reduzindo o salário, aí a gente optou por isso, manter os funcionários já que eles são qualificados e depois que essa crise passar, a empresa vai ter necessidade de manter os funcionários, porque já que eles são qualificados para poder dar continuidade ao serviço. Uhum. E eu acho que demitir os funcionários seria um prejuízo muito maior do que manter os funcionários fazendo essa redução de carga horária, de salário, de hora extra, que a maioria das empresas tem e tal. E foi isso que a gente decidiu. Tá. Lutielen, você quer complementar alguma coisa que o seu grupo também está dizendo que vai manter os funcionários? Ou alguém do seu grupo? Ou então o grupo da Milena quer complementar alguma coisa? Já que vai manter os funcionários. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. A Milena vai falar do nosso grupo. Tá. Nós decidimos manter os funcionários e dar a eles as ferramentas necessárias para o desenvolvimento, visando o upgrade nas vendas, mesmo em tempos de crise, que a gente vê lá a deficiência deles em vendas, né? A fim de darem o melhor de si em busca de resultados. E aí, a gente pensou em ter uma suspensão do contrato com a IBM, que aí faz com que a empresa venha a reduzir custos sem perder os funcionários, que são os que fazem a empresa girar financeiramente na busca de resultados. Uhum. Quando a empresa estiver, entre aspas, respirando melhor, a gente vai revisar os termos contratuais para uma possível volta. Vai ter uma suspensão desse contrato com a IBM. Tá. Gabi, você quer comentar alguma coisa do grupo 2? Que vocês vão reduzir, né? De repente vocês querem contra-argumentar aí o pessoal que está mantendo os funcionários. Sou meio suspeita para falar porque eu tenho contra-argumento para os dois. A gente quase não conseguiu chegar a tempo na live porque eu estava aqui no impasse. A princípio, optei por pela não demissão, mas a gente busca opiniões, né? E é aquilo, é tudo muito fictício. Então, para ter uma análise mais crítica, a gente teria que estar lá junto com a Márcia. Sim. Que a gente já está até íntimo dela. Com certeza. Mas a opção do nosso grupo é em reduzir, sim, a carga horária. A carga horária não, reduzir o quadro de funcionários. Até porque a Márcia, né, conseguiu uma parceria com a inteligência artificial, então a gente achou isso um ponto positivo em questão ao ambiente demográfico, onde ela pode investir em outras áreas tendo essa diminuição. Óbvio que tem a questão da demissão, contratual, valores e tudo mais para poder arcar também, que gera muito custo demitir um funcionário, às vezes muito maior do que mantê-lo. Deixa eu só abrir aqui meu slidezinho para eu conseguir. Mas independente de qualquer coisa, vendo isso, tendo uma coisa mais visionária, vendo isso lá na frente, com esse investimento, com essa redução do quadro e o investimento, entendeu, na questão da parceria, inteligência artificial, então, de fato, muita mão de obra fica, né, obsoleta, não tem essa necessidade se você já tem uma coisa que funcione ali com exatidão, com tudo bonitinho. E ela já tem funcionários muito bem qualificados, ela já cultiva a cultura do treinamento constante, então acredito que com a redução da equipe, o que ela tiver vai dar conta dentro desse período de crise para que ela consiga se manter, porque num ambiente que só sai, não tem como se manter, entendeu? Ela precisa ter uma retenção de custo, entendeu? Até porque nas fraquezas dela é um custo muito grande com treinamento, então você tendo uma equipe de funcionários muito maior, o custo vai ser maior, os salários dos funcionários são altíssimos de construção civil, entendeu? Também a empresa que eu trabalho pega um pouco desse ramo, então são altíssimos, entendeu? E é uma equipe de venda pouco desenvolvida. Então, ela tem uma boa mão de obra, mas ela não tem um bom marketing. Então, dependendo da inteligência artificial que ela conseguir arrecadar, com a questão das fontes de barreira de entrada também, que a gente procurou saber do que se tratava, que ela tem a oportunidade de aumentar o preço dela, entendeu? Porque tem pouca oferta no mercado.
Então, a nossa opção foi em reduzir o quadro para ela conseguir se manter e investir em inteligência artificial e, quem sabe, lá na frente, reestruturar recontratando, entendeu? Porque é tudo muito caro a qualificação dos funcionários. A gente também pensou. Oi, Bernardo, sou a Mariana, Que também susto. sou do grupo da Gabi. A Pode gente dizer, também né? pensou em usar a parte desse salário, infelizmente, dos funcionários que vão ser demitidos, porque como eu estava sem o áudio, eu peguei meio que o bonde andando, não sei se a Gabi falou essa parte. A gente também melhoraria, daria um treinamento para a equipe de vendas, porque como a Gabi falou, a galera não está muito bem preparada. Não adianta nada a gente ter o produto e não conseguir vender, né? Sim. Grupo 3 também optou por demissão. Vocês querem complementar alguma coisa? Cri, cri, cri. Posso falar? Grupo Pode. 9. Então, deixa eu fazer uma pergunta primeiro. O Watson, ele é uma ferramenta para entender como é que funciona mais ou menos a cabeça de uma pessoa, correto? Na verdade, o Watson é inteligência artificial, ou seja, como se fosse um robô, né? Não um robô físico, mas um robô virtual, Sim. e ele pode ser utilizado para várias coisas, né? É como se ele tivesse uma programação que ele conseguisse responder algumas coisas sozinho. Não, tô ligado, mas eu acho que o intuito dele é mais conhecer as pessoas. Ele vai aprendendo, ele sempre está em desenvolvimento, até Sim. sozinho. Conforme os dados que você conversa com ele, que você coloca para ele analisar. Mas aí esse Você daí é o integra ele em objetivo alguma da IBM. plataforma. Esse daí é o Não, objetivo da entendi. IBM. Mas as empresas que contratam a IBM para fazer uma parceria com o Watson é fazer, acho que na maioria das vezes, uma análise dos dados que elas já têm, correto? Então, por exemplo, eu posso fazer uma parceria com a Watson, com a IBM, para contratar o Watson e utilizar essa tecnologia como um professor virtual dos treinamentos da Márcia Cavalcante. Eu fiquei pensando nessa parte agora, porque se eles contrataram o Watson, contrataram a IBM para fazer essa parceria e automaticamente ter um controle maior dos dados que eles têm, a equipe de vendas acabaria tendo esse alto custo, eu acho que talvez venha daí. É uma tentativa de qualificar uma equipe de vendas, de qualificar de outra forma a equipe dela de funcionários, baseados em inteligência artificial. Então, o Watson ele integra, pelo que eu entendo dele, ele integra um monte de conhecimentos que ele vai absorvendo por aí. Então, automaticamente, ele teria muito a ensinar para os funcionários dela. Esse alto custo deve vir daí. A gente optou por ficar com a galera Na porque verdade, o alto ela coloca... custo está no treinamento. Né? Na Então, matriz lá está alto porque... custo em treinamento. Não fala sobre porque... o Watson ali. Não, então eu imagino que ela tem um alto custo exatamente por começar esse processo, por isso, entendeu? Mas aí isso é imaginação sua, né? Não está escrito Não, no é caso. imaginação minha. É. Assim como todas as outras. Não, mas Assim tem como a algumas gente coisas pensar que estão escritas lá. Não, É mas uma a gente suposição ficou pensando sua. de reduzir. Sim, a gente ficou pensando de reduzir salário. Que reduzir salário e manter os funcionários é a melhor opção para todo mundo. Porque ninguém perde o emprego, ninguém vai ter que ficar buscando uma recolocação e vai bater de frente com aquilo que falaram, de tipo, você vai encontrar pessoas no mercado com pouca qualificação que vão ganhar menos. E essas pessoas vão tomar a frente de pessoas muito bem qualificadas, que estudaram mais, que gastaram mais tempo naquele coisa, e que vão dar resultado para uma empresa no futuro. Pode ser que a Márcia ela decida reduzir o quadro e quando vai contratar ela gaste talvez muito mais para conseguir colocar os funcionários novos no eixo que ela precisa, entendeu? Por isso Então que a vocês gente estão resolveu propondo um manter. caminho do meio aí, digamos. Claro, a gente precisa do caminho do meio, Bernardo. Lohane, fala aí, Lohane. Ao invés de escrever, vamos lá, bota a voz. Eu não conheço a voz de vocês, pelo menos assim a gente troca uma ideia. Tá me ouvindo? Tá só um pouquinho longe. Tá me ouvindo agora? Sim.
Então, a gente ficou um pouco na dúvida, eu não sei se foi falta de interpretação, em relação à qualificação dos funcionários. Ela coloca em parte de forças, ela coloca a qualificação dos funcionários, e na parte de ameaças, a baixa qualificação da área. No caso da área em si, não teria a ver com os funcionários. Repete, eu acho que cortou, ficou falhando, aí eu não entendi, desculpa. Oi, tá me ouvindo? Sim. A gente ficou na dúvida em relação à qualificação. Ela coloca em parte de forças e em parte de ameaças. Aí, na nossa interpretação em si, a gente achou um pouco contraditória. O que a gente fez? A gente meio que encaixou, retirou algumas coisas e utilizou das forças dela de oportunidade para retirar as fraquezas. Então, a gente não tira treinamento. É uma cultura de treinamento constante, é uma das forças que eles têm. Só que o treinamento talvez a gente utilizaria com a inteligência artificial, porque eles têm um alto custo de treinamento. Então, assim, não demitiria os funcionários também, a gente reduziria o salário justamente porque existiria uma inteligência artificial que reduziria o trabalho desses funcionários. Enfim, foi basicamente isso que a gente fez. Então, E essa dúvida. Vocês concordaram com o último grupo que apresentou? Né, de ficar ali em cima do muro. Não demitir, mas diminuir o salário, dar um cala-boca aí pro pessoal ficar lá. Isso, exatamente. E também um contrato, talvez, intermitente com a equipe de vendas. Também não demitia a equipe de vendas. Tá. Tiago vai falar. Pelo que Grupo 3. Grupo 3. Pode? Então, a gente quebrou muita cabeça aqui, né? Formulando, o que a gente mais pensou em fazer? A gente demitiria a parte dos funcionários, assim, focando 100% na qualificação deles. Tipo, os que restarem, a gente vai ter 100% de aproveitamento. E a gente reformularia o estilo de treinamento dela. Por que a gente reformaria o estilo de treinamento? Porque ela está adquirindo uma inteligência artificial. E com esse grupo que a gente deixou, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa inteligência artificial absorver esse conhecimento, que vai ser o máximo de conhecimento adquirido pelos qualificados, e assim ela mesma vai repassar isso para os novos, como eu posso dizer, para os novos funcionários, exatamente. E nisso a gente quebraria muitas fraquezas delas, que seria o alto custo de treinamento, o salário com altos funcionários, e com esse dinheiro sobrando, a gente investiria num desenvolvimento na equipe de vendas dela, né? Que é uma das fraquezas. E se você não vende, você não sobrevive nesse mundo tão desenvolvido. Então, tipo, adorei a ideia dela de envolver a inteligência artificial no que ela faz. Isso é uma vantagem, né? Querendo ou não, a inteligência artificial faz cálculos em um estalar de dedos que um ser humano não faz. Então, tipo, dar esse conhecimento imediato para novos funcionários é uma grande vantagem no mercado. Tá. É isso que a gente meio que bolou. Mais alguém quer falar, gente? Eu, grupo 10. Diga aí. Nós optamos também por manter os funcionários, né? Até porque mandar embora, a gente vai perder tempo e dinheiro para mandar embora e contratar e treinar todo mundo novamente. Tentar diminuir o custo do treinamento, como já foi assinado, né? Já foi feita a parceria com essa inteligência artificial. De repente, eu não sei se eles estavam usando vários professores para dar esses treinamentos ou pagando pessoas por fora. Utilizaria essa inteligência artificial dentro dos treinamentos, tentaria reduzir, negociar os altos salários dos funcionários e capacitar, né? Através desse treinamento, capacitar a equipe de vendas, né? Porque já que ela está tendo dificuldades financeiras, a equipe de vendas é que vai trazer o dinheiro para dentro da empresa. Então, a gente capacitaria a equipe de vendas, tentaria reduzir o salário dos funcionários, né? De repente, uma negociação
até passar essa crise financeira, e passando a crise, de repente a gente voltaria a negociar um salário um pouco mais alto e investir um pouco nesse treinamento através da tecnologia artificial. Agora, eu só não entendi, também não, acabou que a gente não conseguiu pesquisar, essas fortes barreiras à entrada. Sim. Fortes barreiras à entrada significa que para outra empresa de construção civil surgir é muito difícil. Por quê? De repente porque o custo é muito alto, né? Precisa ter tratores, caminhões, betoneiras, não sei o quê. Então o custo é muito alto e aí tem uma barreira Entendi. à entrada de novos concorrentes, né? Ou então, de repente, pode ser uma burocracia muito grande com a prefeitura e não tem como conseguir muitas empresas entrarem. Então isso faz com que as que não tem grana para bancar esse tempo de burocracia, de negociação com prefeitura e tal, pulem fora. Ou então pode ser uma barreira em relação a fornecedor. Vamos supor, eu tenho um fornecedor só de um determinado insumo que eu uso na minha produção e eu tenho um contrato de exclusividade com ele. Então tem uma barreira imensa para qualquer concorrente surgir, né? Então, barreiras à entrada seriam isso, a dificuldade que existe para evitar a concorrência de surgir nesse mercado. Entendi, tá bom. Beleza. Glória, quer falar alguma coisa? Boa noite, pessoal. Boa noite. Ai, ainda bem que eu tô ouvindo a voz da Glória. Quanto tempo, Glória? Que saudade, né, Lidiane? Com certeza. Então, gente, não, a ideia bateu muito com a ideia já dos grupos apresentados, tá? A gente também não demitiria, a gente, ao invés de investir nos profissionais já qualificados, a gente ia investir em qualificação no caso do setor de vendas, que estaria um pouco debilitado, e também daria um incentivo, entendeu? Para o setor de vendas, para que eles corressem atrás de novos clientes. E a gente também não concordou com a diminuição de salários, entendeu? Porque isso aí não seria um incentivo, no caso, né, para o restante dos funcionários. Mas é basicamente o que o pessoal já passou mesmo, entendeu? Mais alguém quer comentar? Grupo 2 está dizendo aqui reformulação do quadro. Alguém do grupo 2 quer falar? A questão, eu sou do grupo 2. O texto, né, a gente precisa se basear, o que eu entendi, no problema da Márcia. Não é no problema do funcionário que vai ser demitido. Isso daí já seria uma outra questão. Então, ali, eu entendi que a gente deve ajudar a Márcia. Se vai ser benéfico para ela não demitir, beleza, não é demitir ou reduzir, seria reduzir o quadro de funcionários. De repente, ela tem 100 funcionários, vamos reduzir aí, botar 70 só, 30. Independente da proporção de diminuição, a gente optou por reduzir, porque uma queda de 43%, quase metade, entendeu, do faturamento, é uma queda muito alta. Não tem como pelo menos no meu visão. O salário de todo mundo. Não tem como manter. Mas demitir é caro. É caro agora, mas se lá na frente ela não conseguir tomar o fôlego, aí a porrada vai ser maior. Esse é o meu ponto de vista e o ponto de vista do meu grupo. O meu primeiro ponto de vista também foi a opção de não demitir. Porque a gente também pensa, né, que a gente é funcionário, acaba entrando no sentimento, mas focando no texto, no que pede o texto, é para resolver o problema da Márcia. O problema do funcionário é outra coisa. Entendeu? Então ali a opção mais adequada para que ela não caia de vez seria a questão da redução do quadro, até porque a apetrechos no mercado ela tem vários, que é a baixa oferta, né, as fortes barreiras, então cair ela não iria. O máximo seria as construtoras de pequeno porte, de repente ela se juntando lá com a questão tecnológica, ela ia derrubar as outras para poder se manter mais forte no mercado
mantendo a distância de nível de concorrência. Aham, Só isso. beleza. Mais alguém quer comentar? Renan, Diga. tá me escutando bem? Sim. Ele falou, concordo muito. Eu fiquei com essa questão de diminuição de salário um pouco marcante aqui na minha cabeça. Porque eu acredito que se você diminuir o salário dos funcionários, você acaba desmotivando esses funcionários. Como ela tem uma equipe qualificada, como ela diz ali, que ela investe em treinamentos e tudo mais, ela estaria dando munição para as outras concorrentes, porque um funcionário desmotivado, a primeira oportunidade que ele tiver de ir para outra empresa, ele vai sair. E a baixa qualificação de profissionais dessa área aumenta a procura de funcionários qualificados. Esse foi o meu entendimento, não sei se está certo ou não. Então, vamos lá, gente, que a gente precisa encerrar essa discussão. Eu acho que se fosse em sala, a gente ia conseguir discutir por mais 1 hora aí brincando, né? Porque também não estou colocando lenha na fogueira aqui porque a gente tem hora. Porque tanto um lado quanto o outro tem pontos positivos e pontos negativos e argumentos, né? Então, Assim fica até. diga. Colocar fogo. Graça. Não entendi nada. Cortou tudo. Colocar lenha na fogueira fica até sem graça. Pois é, né? Também acho. É porque a gente tem alguns recados para dar para vocês, porque senão a gente ficava aqui até 11 horas da noite discutindo. Mas assim, Brincando. essa discussão. É porque quando no momento tradicional acontece muito isso, né, Bia? Na sala de aula, 10h40, a gente sempre fecha a faculdade. Com certeza. Mas assim, a ideia desse exercício era a gente olhar para a análise SWOT, para a partir da análise SWOT, a gente conseguir tomar algumas decisões baseadas no que está acontecendo ali na empresa. Não existe uma resposta certa, não existe uma solução para o caso, só existe 2 possibilidades ou 3 possibilidades. E os grupos resolveram, né? Alguns grupos falaram, vamos demitir alguns funcionários. Outros, não, vamos manter todos os funcionários. Outros, vamos manter os funcionários, mas reduzir o salário. Então, existem várias opções, né? Esse exercício é mais para mostrar para vocês que, assim, a análise, ela é subjetiva. Por mais que a gente tenha o mesmo quadro, vai depender de como cada grupo vai interpretar aquilo. Teve aluno que veio me perguntar no grupo lá no Telegram. Eu levo em consideração a questão do Covid? Você pode levar ou pode não levar, depende do que você está analisando com o seu grupo, se isso é pertinente ou não é pertinente, né? E só não perder de vista que estamos trabalhando como empresa de construção civil, né? Bernardo, desculpa interromper aí. Diga. Rapidinho, é porque, tipo, lá onde ela tava falando, eu percebi uma coisa, eu fiquei, caraca, pessoal, ela não faliu ainda, porque, tipo, fala que a taxa de redução de 43% foi em 2019. Então, tipo, 20, ela estaria tendo outra crise por causa da pandemia. Com certeza. Então, tipo, falência, tá ligado? Seria pior ainda, né? Aí não relevamos essa parada da pandemia. Sim. Mas, tipo, aí, acabou a empresa, né? Cara, 43% em um ano. Imagine qual a pandemia. Aí já era. Pois é. Deixa eu só responder o Marcos aqui, gente. Marcos, eu tinha visto que você tinha mandado no privado aqui e já estava respondendo ao vivo. Mas aí eu acho que você nem estava prestando atenção, estava mais preocupado em escrever aqui de novo. Mas, de qualquer forma, olha só. O objetivo desse exercício não é trazer uma resposta certa, é trazer a discussão. E ele não tem muitas informações propositalmente, e ele não tem muito tempo para vocês desenvolverem,
propositalmente. Por quê? Para vocês trabalharem em grupo, discutirem em grupo uma análise que já foi feita, para a partir dali tomar uma decisão, mas uma decisão que você tenha alguma coisa de suporte que o próprio texto já te dá. Tá? Então, ele é um exercício que pode se tornar complicado se a gente tiver mais tempo para fazer uma análise mais aprofundada, mas não era esse o objetivo no momento. O momento era vocês exercitarem o olhar de vocês para a análise SWOT, né, para aquela matriz que estava ali, e a partir disso tomar uma decisão. Tá? Que eu acho que deu para todo mundo fazer. Tá? E não tem essa de cometer erro nenhum, cara, porque a gente aqui tem todas as opções possíveis. Como eu disse, não tem resposta certa. Então, ninguém cometeu erro. Tá? Erro teria cometido se você tivesse feito uma análise da SWOT errada. Como eu acredito que nenhum grupo fez por conta das respostas, acredito que nenhum grupo tem errado. Né? Todos acertaram e todos erraram ao mesmo tempo, depende do ponto de vista de vocês. Tá? Com certeza o objetivo foi cumprido. Fica tranquilo. É tudo controlado, Marcos. Nada é feito assim, de qualquer jeito, não. Tá? Fique tranquilo aí. Não, isso daí não funciona, não. Até porque tem eu que sou criqui e Lidiane que é criqui. Então, galera, não existe nada que é fora do controle da gente. A gente é até chato um com o outro. No tipo assim, Lidiane, quando você vai escrever o RA, se em uma questão você botou um parêntese, se na outra não pode colocar um ponto. Isso é toque, gente, é toque, tá? A gente discute esse nível de coisa. Lohana, qual seria a solução mais sensata? Depende do grupo. Assim, eu acho que vocês querem saber a nossa opinião, né? Eu acho que é aquela questão. Não, quero saber de você o que você faria. Né? Beleza. Eu optaria por reduzir um pouco a carga o quadro de funcionários. Por quê? Porque uma redução de 47%, 43% nos contratos, cara, é metade do problema, né? Metade do faturamento dela deve ter caído. Não tenho dados para analisar como é que foi o faturamento, mas eu sei que caiu quase a metade. Pô, se caiu quase a metade, alguém ou alguém ela vai ter que demitir. E aí sim, eu demitiria alguns, baixaria o salário de outros e buscaria utilizar a inteligência artificial para me ajudar a baratear o custo do meu treinamento e focaria o treinamento na equipe de vendas e não no pessoal da construção civil em si. Essa é a minha opinião, tá? Mas é opinião, galera, não é resposta. Beleza, gente? Seria a sua opinião, Lid? Vai lá, Lid, sua vez. Oi? Bota fogo. Bom, eu não tenho, a minha percepção também, né, a questão de opinião, o fato de gostar muito da área da inteligência artificial, eu seguiria esse caminho, porém faria uma avaliação de quais funções a inteligência artificial poderia estar substituindo para poder em si avaliar o que realmente eu poderia cortar de pessoal, entendeu? Então, primeiro eu faria uma avaliação do ponto de vista da inteligência artificial, o que ela poderia estar me ajudando, para depois verificar a porcentagem ou quais pessoas, ou qual setor, por exemplo, poderia cortar. Faria seguindo um pouco esse caminho. Porque, querendo ou não, o que mais... a parte mais que gasta, né, de uma empresa, né, é pessoal. Então, assim, seguiria um pouco esse caminho. Satisfeito? É porque eu estou ouvindo 2 áudios aqui. Eu estou com os 2 fones aqui e às vezes minha própria voz me atrapalha aqui na elaboração aqui. Mas podemos, então? Satisfeitos? Todos estão me ouvindo? Sim, Lídia.
Bom, gente, depois dessa discussão aí, para fecharmos a nossa sexta-feira, eu e o B queríamos trazer alguns pontos para conversarmos com vocês, até devido à quarta-feira, algumas questões que vocês apresentaram, e também uma outra questão também, que já foi confirmado, que a partir do dia 25 nós teremos alguns dias que nós não teremos aula presenciais, aula nas nossas lives, mas teremos o evento chamado Gestão 360. E nesses dias, que é 25, 26 e 27, se eu não me engano, nós teremos eventos tanto na manhã quanto à noite. E aí, o que acontece? Em relação a esse cronograma, eu e o Bernard resolvemos fazer algumas alterações no cronograma, e eu vou mostrar aqui, vou compartilhar aqui com vocês essas alterações, e depois nós vamos colocar lá para vocês esse cronograma atualizado, tá bom? Estão conseguindo acompanhar aí? Estão vendo aí o cronograma? Sim, Lid, está aparecendo. Sim, tá. Então, nós tivemos a nossa aula de hoje, atualizei aqui, dia 8/5. Tá todo mundo conseguindo enxergar aí? Acho que vou aumentar mais um pouquinho. Isso, dá um zoom, tá Lid. grande, cara. Aumenta mais um pouquinho. Aí. Bom, então, nós vamos incorporar a semana do dia 25 nesse ciclo, então ele vai encerrar dia 29/5, tá bom? Então, a proposta era até dia 22/5, e aí nós vamos incorporar essa semana da gestão e vamos finalizar o nosso ciclo 2 em 29/5, tá bom? B, vai vendo aí para mim o chat aí, porque como eu estou aqui com a tela aqui compartilhada, tá? Obrigada. Então, gente, o que acontece? Eu e o Bernard achamos por bem, devido a algumas demandas dos grupos, de perguntar para a gente alguns problemas que vocês estão tendo nos grupos, nós resolvemos implementar uma coisa que a gente já até faz no presencial, que é conversar com cada grupo, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Eu, né, no caso, segunda e quarta da próxima semana, dia 11/5 e dia 13/5. Nós teremos reuniões com os grupos. Então, aqui embaixo do cronograma, depois eu vou publicar aqui, só vou mostrar aqui para vocês, tá? Tem aqui as planilhas, já coloquei aqui os horários de cada grupo, então nós teremos meia hora para estarmos conversando com cada grupo, no dia 11/5 e no dia 13/5, segunda e quarta da semana que vem. E no dia 22, que é uma sexta-feira, eu vou ficar com a metade e o B vai ficar com outra metade na outra live, também já determinamos aqui os grupos, para estarmos conversando com vocês, não só sobre o projeto, mas estarmos um pouco mais próximos de vocês, para a gente estar tentando ajudá-los da melhor forma possível. Então, na segunda-feira na quarta-feira, nós teremos esses encontros individuais, que é por grupo, tá bom? E na sexta-feira, nós teremos a nossa live com o nosso convidado, que é o Pedro. Ele vai vir falar sobre indicadores econômicos. Nada mais que reforçando o conceito lá do nosso RA, tá bom? Na segunda-feira, vou trocar o tema e nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional, já que estamos vivendo um período bem complexo aí, bem conturbado, e aí eu acho mais pertinente trazermos uma reflexão sobre inteligência emocional, haja vista que vocês já vão estar uma semana antes de entrega do projeto. Então, para não complicar ainda, inserir mais um tema, nós vamos estar, aliviando, trazendo um tema mais leve, para vocês estarem se dedicando na elaboração do projeto, tá bom? E aí, depois nós vamos conversar um pouquinho sobre o projeto para fazer os últimos ajustes. Temos aqui, sexta-feira, a reunião com o grupo, tá? De novo, que é aquela que eu falei comigo e com o Bernard. Na segunda e quarta-feira, nós teremos essas palestras, que depois a coordenação irá mostrar para vocês, obviamente vai passar para vocês pelo portal,
como que vocês vão fazer as inscrições, enfim, aí vocês poderão se cadastrar. E aí terão eventos manhã e noite, aí vocês poderão participar também. E na sexta-feira será o nosso pitch, dia 29, que realmente vai ser a entrega do projeto. Então, nós estamos transferindo a entrega do dia 22 para o dia 29, tá bom? E uma outra coisa que nós também decidimos, mediante algumas demandas... Lídia, Lídia, tá cortando. Olha só, essa última parte cortou toda. O que eu sugiro que você faça, tira o seu vídeo e deixa só o compartilhamento. Que aí pelo menos você vai ter mais banda aí para usar. E olha que eu tô pelo... Talvez agora fique melhor. Bernard? Vê se foi. Oi, desculpa. Segunda-feira a Lidy tinha falado que a gente ia apresentar um pitch, né? Como se fosse um treinamento. Ele vai ser reorganizado também? Então, esse pitch da segunda a gente não vai ter. A gente vai trabalhar justamente com inteligência emocional, não é isso, Lidy? E a gente vai deixar... Não, na segunda-feira, dia... Vai lá. No dia 11, seria o pitch, entendeu? Isso. Isso, a gente vai tirar esse pitch e vamos colocar para trabalharmos juntos com cada grupo na segunda-feira. E aí, teoricamente, a gente vai conversar como se fosse um pitch, né? Vocês vão falar as ideias de vocês, entendeu? De forma individual, para mim, né, no caso. E aí a gente vai conversar sobre isso. Tá como bom, se fosse um obrigada. mini pitch, tá? Um mini pitch, vamos assim dizer. Tá bom? Obrigada. Então, na sexta e na segunda, que é indicadores econômicos e inteligência emocional, nós vamos abrir as aulas nesse dia. Por que nós vamos optar agora por abrir as aulas no dia? Para justamente, como alguns alunos falaram na quarta-feira, que fica na terça e na quinta, assistindo a aula anterior, vendo o PowerPoint anterior, e o objetivo nosso é que na terça e na quinta vocês estejam liberados para estar estudando RA, estudando de forma coletiva. Então, vamos optar por abrir as aulas no dia da aula, tá bom? Até porque essas aulas é mais para reforçar um conceito, entendeu? Então, não tem objetivo nenhum vocês ficarem estudando terça e quinta, já que nesse terça e quinta vocês podem estar se dedicando ao RA e ao projeto, porque são as duas partes mais importantes do nosso núcleo, vocês preencherem o projeto acompanhado dos estudos do RA e tirar as dúvidas conosco, tá bom? Então, a gente está fazendo dessa forma agora, então todas as aulas serão abertas no dia. E aí, gente, a minha sugestão... Pode falar. Tenta falar um pouco mais pausado, porque como você está dando uma acelerada, está picotando. Assim, deu para todo mundo entender. Mas é que se você acelerar um pouquinho mais ou começar a falhar mais, a gente vai ter dificuldade. Então tenta falar um pouquinho mais devagar, por favor. Tá. Então, o nosso objetivo com isso, gente, é para ajudá-los a organizar os estudos individuais e os estudos coletivos. Então, na segunda e na quarta, que são os dias das reuniões de grupo, então vai ter lá o grupo, vou trazer para cá agora, tá? Aqui, teremos aqui o primeiro horário com o grupo 1. Então, já que é uma segunda-feira e é uma aula, os demais grupos poderão estar estudando e desenvolvendo o projeto, tá? Então, isso também é uma forma de estar ajudando algumas solicitações dizendo que está muito acelerado, que não está dando para conciliar o RA com o projeto. Então, vocês podem estar aproveitando nessa semana, estarem estudando, nesse dia, né, estarem estudando o RA e desenvolvendo o projeto, já que na semana seguinte, ou no dia 29, vocês irão entregar o projeto. Então, a gente está ajustando dessa forma para também atender essa demanda aí de alguns alunos que estão
ainda se adaptando a essa situação. Pessoal, Bom, só um minutinho, Lid. ficou ruim? Não. Eu só quero lembrar uma coisa que a gente já falou lá no início, mas que talvez algumas pessoas ou não lembrem ou não tenham participado naquele momento, que assim, a gente considera que vocês estão em aula, vocês fazem parte do turno da noite. Então vocês teriam aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta à noite. Porém, aulas com a gente, trabalhando junto com vocês ao mesmo tempo, são apenas 3 vezes na semana. Agora, terça e quinta que vocês não têm aula presencial, ou online, ou atividades lá nessas aulas que a gente cria nos quadrinhos, significam o quê? Vocês têm aula, sim, porém, para desenvolver roteiro de aprendizagem, desenvolver projeto, fazer uma pesquisa, tirar uma dúvida. Então, a Celso considera que vocês do turno da noite estão trabalhando no desenvolvimento de vocês em todas as noites, não apenas nos dias que vocês têm aula com a gente. Tá? Tanto que em semestres no próximo semestre, por exemplo, vocês não vão ter aula segunda, quarta e sexta, vocês vão ter aula outro dia na semana. Aí vocês vão para o terceiro período, muda os dias na semana de novo. Por quê? Porque vocês estão matriculados no turno da noite, não no turno que vai ter aula segunda, quarta e sexta. Tá? Então não se esqueçam disso. Vocês têm obrigação, por contrato com a Celso, quando vocês fizeram a matrícula, de estudar nos dias que vocês não têm aula, no mesmo período. Tá? Obviamente, se você se organizar, dá para fazer tudo. Agora, uma coisa que não dá para fazer tudo no dia que a gente tem aula. Até porque o roteiro e o projeto foram desenvolvidos para não caberem apenas no dia de aula. Tá? Isso é planejado. Tá? A gente sabe o quanto tempo vocês vão levar para ler cada texto, para vocês terem uma ideia. Então a gente planeja justamente para não dar conta o aluno que só quer estudar segunda, quarta e sexta no horário da sala de aula. Tá? Isso é proposital, galera. Bom, Uma dúvida. pode falar. A gente teve a palestra e realmente eu não sei ainda como é que eu posso botar nas horas extras. E a gestão 360 vai entrar nas horas extras? Atividades quais? Complementares. Complementares. Então, em teoria, sim. Em teoria, vai entrar nas horas complementares, sim. Provavelmente, eu não sei se vai ser feito automaticamente, ainda os professores ainda não receberam essa informação da coordenação, porque o evento ainda está sendo organizado. Tá? A gente está passando em antemão para vocês se organizarem. Mas o evento ainda não está com todos os convidados efetivamente nos horários, ainda está sendo preparado. Assim que a gente tiver informações sobre como vocês vão fazer isso, a gente diz aqui. Geralmente, quando é em sala de aula presencial, existe uma lista de presença que vocês assinam e colocam o número de matrícula de vocês. Em alguns eventos passados, eles fizeram um evento como se você comprasse o ingresso por R$0, igual o outro que eu fiz no site lá, e aí esse ingresso vale para você ganhar as horas complementares. Então ainda não sei te informar como é que vai ser efetivamente, mas assim que a gente tiver essa informação, a gente fala aqui para vocês. Perfeito. E provavelmente eles vão colocar isso no portal, com certeza vocês vão receber isso de alguma forma, tá bom? Tá. É porque aquelas horas complementares da palestra ainda não foram computadas ainda. Aham. Mas tranquilo aí, obrigado. Bom, um outro ponto, isso não é geral, tá, gente? Mas acho que são 2 grupos que estão tendo alguns problemas aí com alunos que estão com problema com doença, com acesso,
alguns alunos me mandam mensagens perguntando: Lidiane, eu posso sair do grupo, não posso sair do grupo, como é que fica isso, enfim. Então, assim, eu e o Bernardo, nós conversamos sobre isso, e assim, a gente vai aplicar a mesma coisa que a gente aplica se fosse na sala de aula, entendeu? Se vocês quiserem, ou a partir do momento que vocês deem feedback, que vocês conversem, que vocês negociem, e veem que a situação é insuportável, insustentável, aí vocês pedem a demissão e tentem se alocar no outro grupo, igual a gente faria no momento que tivesse lá presencial, tá bom? Então, assim, não é obrigatório vocês ficarem dentro de um grupo, mas precisam estar dentro de um grupo. Então, a nossa sugestão é que vocês feedback pela questão do... Lid, tá cortando tudo. Ficou até mudo agora. Ficou melhor? Agora, a última palavra melhor deu para escutar. O resto não saiu nada. Não, tá bom. Botei no celular. Tá. Então, a nossa sugestão... Ai, agora ficou... Bom, então a nossa sugestão é vocês conversarem com o grupo de vocês. E, se tiver que sair, vocês negociem isso da melhor forma com os outros grupos. Tá claro isso? Estão me ouvindo? Sim, sim. Galera, igual empresa, né? Se você está insatisfeito, demite. Se demite, procura outro emprego. Então, mesma coisa. Não gostou do grupo? Parte para outra. O grupo não gostou de alguém? Demite o cara. Tá? Mas sempre, como o Lid falou agora, galera, feedback é importante. Tem que primeiro conversar antes de expulsar alguém do grupo, né? Bom, e as últimas coisas que nós gostaríamos de estar aqui reforçando com vocês em relação às dúvidas, entendeu? Porque assim, não adianta falar, eu não estou aprendendo, eu não estou entendendo nada. Então, assim, a gente está no ensino, numa graduação, e hoje, por exemplo, ontem e hoje também foi bem interessante que algumas pessoas já entraram em contato comigo, até pessoas que nunca tinham entrado em contato comigo pelo WhatsApp, mandando mensagem para mim: Lidiane, estou entendendo dessa forma, Lidiane, é isso mesmo que tem que fazer? Lidiane, me tira uma dúvida sobre o tema XYZ, ou sobre o termo que está no texto tal. Então, gente, assim, a gente está numa graduação, e é assim que a gente vai estudar. É assim que temos que estudar. Então, não adianta falar assim, eu não estou entendendo nada. Não existe, a gente está numa graduação. Então, a gente tem texto, a gente sabe interpretar, e aí é legal vocês pontuarem isso. Por isso que nós colocamos o grupo do Telegram e disponibilizamos os nossos celulares, enfim, a rede social lá que nós criamos, justamente para vocês estenderem e não ficar só nesse momento da live. Então, assim, se sintam à vontade, convidados, para colocar ou no Telegram ou tirar alguma dúvida, enfim, para vocês aumentarem esse conhecimento, tirarem todas as dúvidas e realmente conseguir agregar valores ao conhecimento que vocês estão tendo, tá bom? E a outra questão que eu queria pedir também... Só já peço desculpa para todos se a gente demorar um pouco a responder, porque às vezes a gente está com outras demandas, né, fazendo outras coisas, e a gente não consegue responder exatamente na hora que vocês perguntaram. Tá? Então, se for alguma coisa urgente, galera, eu recomendo que vocês mandem a pergunta para a gente com pelo menos aí um dia de antecedência para garantir que a gente tenha tido tempo para responder, porque a gente não tem só essa turma, né? Tem outras turmas também, e além de outros afazeres, então pode ser que às vezes a gente demore um pouquinho para responder. Entendeu? Mas assim, com um pouquinho de paciência, igual hoje. Hoje, caramba, eu e Gabi, quase que Gabi me enforca, entendeu? Que ela me perguntou uma coisa e eu estava respondendo 3 outros alunos o mesmo assunto, respondi errado para Gabi e ela: Lídia, eu estou perguntando sobre isso. Aí eu parei e falei, caramba, respondi para a pessoa errada. Mas, enfim, a gente vai ajustando aqui, a gente vai tentando fazer o melhor possível,
o nosso objetivo, principalmente o meu e do Bernard, sempre a gente tem como compromisso a questão do conhecimento e de levar esse conhecimento para vocês e mostrar para vocês que quanto mais conhecimento a gente adquire, mais a gente tem sede de aprender e mais a gente evolui como ser humano. Então, esse é o nosso objetivo aqui nesse momento. Sabemos que a gente está numa situação atípica, né? Como a gente já falou, a gente não tem como mudar um pouco todo o cenário, mas minimizar isso, a gente vai tentar minimizar e através dos feedbacks de vocês, a gente vai ajustando isso e tentando levar a melhor experiência para vocês, tá bom? E por último aqui, eu queria pedir depois que vocês atualizem o caródromo, para poder segunda-feira eu já estar utilizando os caródromos dos grupos correspondentes. Então, tem algumas pessoas que já saíram devido a uma série de coisas. Eu estou com 3 alunos com problemas de saúde mesmo. Tem uma aluna, acho que nossa, que está internada. Acho que teve uma aluna também que descobriu que está com uma doença gravíssima. Enfim, tem umas questões bem complexas aí. E aí eu queria que vocês atualizassem o caródromo para mim, para poder na segunda-feira eu já estar sabendo quem é quem, que eu acho isso válido, e a participação de todo mundo no horário da nossa live. Então eu queria que todo mundo, no horário X, estivessem lá na nossa live, todo mundo, que eu digo os componentes do grupo, tá? Para a gente estar conversando e eu estar tentando identificar e ajudando a galera, tá bom? E por último aí, gente, a gente teve um problema no sistema e a gente está recebendo uma aluna chamada Leia agora. Ela só conseguiu regularizar a matrícula dela agora. Não sei se ela está aí na nossa live, mas eu vou pedir ajuda de vocês para ver se vocês conseguem colocá-la em algum grupo, tá bom? Então, não sei se a Leia está por aí. Não, pelo menos com o nome Leia não tem ninguém aqui, não. Tá, mas ela já me mandou mensagem ontem, já me mandou mensagem hoje, e a gente vai precisar colocar ali em algum grupo. Aí quem puder me sinalizar aí, eu já comunico a ela. Ela até já entrou lá no grupo do Telegram, mas eu falei para ela que hoje ia conversar com a turma e ia pedir ajuda quem poderia estar recebendo ela aí no grupo. Lídia, tá bom? A Lohana falou que tem uma vaga no grupo dela, no grupo 8. O grupo 11 também tem 6 pessoas. Então, o grupo 8 tem vaga e o grupo 11 tem vaga. Então, tá bom. Eu vou falar com ela e vou pedir... Se vocês puderem colocar até lá no grupo do Telegram, vai ser ótimo. Ela já sinalizou lá, já entrou. E aí, só comunicar essa questão. Tá de bom? repente, até manda uma mensagem de boas-vindas a ela. Aí, os grupos que tem vaga, vai lá, troca uma ideia com ela. Porque, assim... Imagina na situação que quando a maioria de vocês chegou, já tinha começado o semestre, né? Então, ela quando chegou agora está sentindo mais peixe fora d'água ainda. Então, precisa do apoio de vocês aí. Claro que a gente vai ajudar também, mas a turma é mais fundamental ainda do que a gente nesse momento. Isso aí. Bom, gente, aí, o que vocês acharam aí desse cronograma? Tá um pouco mais tranquilo para vocês? O que vocês acham aí? Tá suave. Pode falar. Priscila tá aí? Júlia, Sim. Priscila, Oi. Lacerda. Oi. Tá me ouvindo, Leite? Tô te ouvindo. Melhorou aí? Ficou mais confortável, Priscila? Eu tava tentando escrever aqui para não falar, mas ficou assim, eu ia agradecer agora, viu? Então tá bom. Então é isso, gente. A gente precisa ter esses feedbacks de vocês para a gente estar ajustando, como eu estou sempre reforçando, é uma coisa que a gente está se adaptando também. E assim, é o que eu falei, não cansem de entrar em contato. Hoje, por exemplo, eu tive uma boa discussão, acho que foi com o Caio, sobre um ponto de vista interessante lá de inovação, de empresas de inovação e tecnologia. Eu falei, pena que a gente não está presencial. Ele, poxa, professora, que pena, né? Se a gente tivesse presencial, a gente podia estar estendendo esse debate. Então, assim, é válido, entendeu? Então, não fiquem tímidos. Eu e Bernard, a gente não morde, a gente não é aqueles professores distantes, pelo contrário, nós somos professores bem próximos. A gente entende que essa proximidade facilita muito o aprendizado.
Então, explorem a gente no melhor sentido, nesse sentido de aprendizagem, para a gente evitar essa questão de, não estou entendendo nada, não estou aprendendo nada. A gente é adulto, sabe? Então, eu só vou conseguir saber o que você está aprendendo ou analisar, igual hoje. Hoje muita gente falou, acho super válido, e aí eu acho que tem que continuar isso, entendeu? Porque aí quando você externaliza, vocês conseguem aprender e a gente consegue ajudá-los nessa compreensão. Tudo bem? Mais alguma coisa? Pessoal, fiquem à vontade de entrar em contato comigo também. Eu sei que Isso aí. a Lídia é a professora principal da turma, né, mas eu estou aqui para auxiliar ela e também, assim, eu trabalho com ela já há alguns anos, a gente tem a mesma linha de raciocínio, eu conheço o RA, trabalho os mesmos conteúdos, então, assim, fiquem à vontade para me fazer pergunta também. Algumas coisas mais específicas da turma de vocês, de como que tá o cronograma e tal, talvez ela saiba responder melhor, porque ela está mais perto de vocês. Agora, em relação ao conteúdo, eu estou aqui disponível também, tá? Até porque nós fizemos isso antes, né? Sim, Só esse ano que nós... Só em fevereiro que ficamos sabendo que não íamos trabalhar juntos. Pois é, em fevereiro a gente se separou, mas aí em março a gente descobriu que a gente deveria voltar a trabalhar junto. Mas aí os horários já estavam meio estranhos, aí eu só consigo ficar com vocês na sexta. Porque, na verdade, eu estaria segunda, quarta e sexta com vocês junto com a Lid. Mas aí, por conta desse início meio conturbado, a gente acabou atuando dessa forma. Tá? Então fiquem à vontade. Assim, o planejamento inicial de todo o RA, do projeto e tudo mais, a gente fez junto, depois essas adaptações que a gente está fazendo a gente discute sempre, tá? Então fiquem à vontade, eu também estou a par das coisas, assim, posso ajudar no que vocês precisarem aí. Bom, gente, e aí eu vou colocar lá em cronograma, onde está escrito a aula de cronograma e roteiro de aprendizagem, vai entrar como último arquivo, e aí eu vou colocar como cronograma atualizado para vocês. Tudo bem? Ok, gente? Ok, Lid, eu até comentei aqui agora com o meu grupo. Foi bem legal a atitude de vocês de fazer um tempo reservado para cada grupo. Acho que isso, pelo menos no meu ponto de vista, vai ser muito importante, porque tem determinados pontos que a gente quer manter ali entre a gente, entendeu? Então, às vezes, com o teu auxílio ali só entre a gente, vai ficar muito mais esclarecedor as nossas dúvidas. Então, legal aí a ideia de vocês reformularem o RA. Obrigada aí por nos ouvir e certamente vai dar bem mais certo. E eu também tenho uma pergunta. Tem um trabalho aqui, o número 4, na aula de hoje. Esse é o quiz valendo nota sobre a matriz SWOT ou foi jogado para outra situação e só está aqui por estar? Não, a aula de hoje, eu acho que o Beijo até liberou, não sei se ele liberou ou não, mas tem uma atividade hoje valendo nota. Questão sobre matriz SWOT, não é isso? Isso, na aula de hoje. Perfeito, tá essa vale nota. Essa vale nota, mas essa ela vai ficar disponível até o final do ciclo. Tá. Show. Tá? Mas com a base que a gente já teve hoje em aula, já é possível fazer esse trabalho, certo? Sim. Na verdade, você vai ter que fazer uma pesquisazinha para complementar. Sim. Mas Claro. já dá para ter uma base. O ideal era que você que você fizesse depois de ter estudado o RA e assistido a aula. Entendi. Tá bom. Vou até botar uma data aqui para não esquecer. Obrigada. E se esse método der certo, que é o método que eu até utilizo no núcleo 4, tá? Semana com conteúdo, na outra semana reuniões individuais, semana com conteúdo, semana individuais, com grupos individuais. Se der certo dessa forma, provavelmente a gente vai estender esse método no ciclo 3, e aí também para ajustar aí, porque realmente é muita pressão, trabalho, enfim, temas para estar estudando, e aí a gente vai estender esse método para o ciclo 3. Aí vocês vão me dando feedback aí, e aí, gente, por favor, na segunda-feira que o grupo não estiver trabalhando,
Aproveitem, estudem, porque isso eu vou cobrar nos nossos encontros. Eu e o B vão falar. E aí? E na segunda-feira, vocês estudaram o quê? Fizeram o quê? Então, para a gente também saber que vocês estão utilizando esse tempo para estar estudando e, por um lado, ajustando quem está sem tempo para estudar e aí reserva esse horário para estar estudando, e os outros que arrumaram, eu não estou conseguindo e tal, dando uma desculpa ou outra, agora já tem um horário específico para estar estudando. Então, a gente está tomando, nessas 2 semanas, vamos avaliar aí como que vai ficar isso. Se ficar bom para todo mundo, a gente mantém para o ciclo 3. Aí vocês vão dando feedback para a gente. Tá bom? Oi, gente. Beleza. Bernardo, eu tenho uma dúvida. Pode falar. A respeito do trabalho hoje valendo nota, da pontuação, se eu não me engano, teve um fórum passado valendo nota que era mais sobre a nossa opinião em si, não necessariamente uma resposta correta. Vai manter nessa linha também o trabalho de hoje valendo nota ou não? Então, vai ser também pela resposta de vocês, não necessariamente precisa estar perfeito, né, gente? Mas se de repente eu estou pedindo lá alguma coisa sobre SWOT, É uma coisa não aí fugindo, de não repente fugindo você do está tema. falando de outra coisa e vai ser complicado, né? Não, sim, sem fugir do tema, mas é uma coisa, mas é assim, é uma opinião nossa sobre o tema, no caso, é isso? Sim, sim. Assim, assistindo a aula de hoje, estudando o RA, fazendo uma pequena pesquisa, dá para fazer de boa, gente. Não é nada demais. Tranquilo. É para vocês criarem um texto, né, pequeno, tipo um parágrafo, 4, 5 linhas, né, ou às vezes 2 parágrafos, se vocês preferirem, falando o que é a SWOT, como ela é construída, né, falando sobre os quadrantes dela. Depois trazer 5 vantagens e 5 desvantagens. Só isso. Beleza, é que eu não vi ainda lá como é que tá escrito. Não, beleza, mas é só isso. Aí Beleza. você cria um textinho explicando isso daí. Então não tem. Na verdade, é um resumo que você vai fazer, né? Não é nem uma resposta correta ou não, é um resumo do que você vai fazer, do que você está estudando. Tá? Beleza, professor, obrigado, tá? Nada. E esse vai ser o último atividade valendo nota desse ciclo, tá bom? Porque é outro questionamento que eu e B a gente chegamos a um acordo, que assim, o objetivo é vocês aprenderem, entendeu? Então, assim, pelo que eu percebi, o excesso de fóruns e o excesso das atividades valendo nota estava também causando muito estresse aí na galera, entendeu? Então, assim, a gente preferiu botar menos atividade valendo nota e aí fornecendo um pouco mais de tempo para vocês estarem debatendo, porque realmente, gente, é o que eu falei para vocês só vão conseguir adquirir um conhecimento científico robusto quando vocês começarem a discutir e começarem a externalizar o que vocês estão entendendo e começar a conversar conosco, entendeu? E entre vocês. Aí a gente começa a expor isso e a gente começa a adquirir um conhecimento mais robusto, né, B? Então não adianta você guardar conhecimento para você e não adianta você achar que só ouvindo você vai adquirir um conhecimento. Você até adquire, mas o legal é a gente trocar essas ideias para a gente realmente aumentar esse conhecimento, tá bom? Se a gente for pensar na aula de hoje, na SWOT, se você não tiver um grupo para discutir o que você vai colocar em cada um dos quadrantes, muito provavelmente sua análise vai ficar muito fraca. Porque ali, assim como outras ferramentas que vocês vão aprender mais para frente, a ideia é fazer o quê? Um brainstorm, uma chuva de ideias. O grupo debater o que vai encaixar em cada lugar, para depois efetivamente encaixar ali. Aí, galera, quanto melhor preparado vocês estiverem e melhor for a discussão, mais sucesso vocês vão ter, porque vocês vão estar mais prontos para trabalhar com análises como essa que a gente fez hoje, por exemplo. Tá? Liliane, pode falar. Você acabou de comentar aí que, no caso, então, você tirou mais um quiz e um fórum valendo nota, né? Isso. E aí, no caso, como é que vai ser? Os que nós fizemos que valeram nota, vai aumentar a nota deles ou o projeto? Só para ter uma noção aqui. A gente vai também. fazer a proporção só.
Isso. Só muda Só na a divisão. divisão. Vai manter o mesmo 3 pontos, a gente só vai distribuir entre as atividades que estão valendo nota. Não altera em nada, entendeu? Beleza. Tá bom? Acalmar aí um pouco o coração, tá mais tranquilo, o coração tá mais calmo. O que vocês acham? Qual é o feedback? Glória disse que sim. Tranquilo. Júlia tá por aí. Priscila já disse ok. Também tô aqui, também gostei. Mas acho que eu tô surda. Como assim, Júlia? A gente vai fazer uma equivalência, Júlia. Se As antes notas que... dividia por 10, hoje vai dividir por 7. Isso. Por que tu não pegou o que mudou, Júlia? Tu não viu aí o cronograma que eu passei? Eu vi, mas não vi. Tá. Mas enfim, já disponibilizei lá para vocês o cronograma e aí depois vocês me deem um feedback. Pode mandar até no privado, tá, gente? Se tá bom, se não tá. E aí a gente vai ajustando da melhor forma possível. Tudo bem? Ok. Então tá bom, gente. E aí a gente conversa na segunda-feira. Por favor, não esqueçam de atualizar o caródromo, tá? Aí é só pegar o mesmo arquivo e colocar lá, responder. No mesmo que você postou, é só clicar em responder e anexar o arquivo de novo. Tá bom? Então tá bom. Então vamos nos despedir. Ó, a aula foi até 10h15 hoje, Bê. Até botei minha cara aqui de volta para dar tchau para todo mundo. Botar a minha também. Então tá bom. Tchau, então, pessoal. Galera. Boa noite. Tchau. Feliz Dia das Mães para quem é mãe. Coraçãozinho Feliz Dia pra das Mães vocês. para as mães de vocês. Feliz Dia das Mães, Lídia, adiantado já. Obrigada, ó, para vocês também, coraçãozinho. Feliz Dia das Mães para todos vocês. Todo mundo tem um ser especial na vida, né? Beijo, gente. Só cuidado para não exagerar muito nessas saídas de casa, hein, galera? Fiquem em casa aí. Não saiam de casa, fiquem em casa. Manda um beijo pra Barbarella, Gabi. Pode deixar, esse eu mando e eu dou. Parabéns, Thalide. Beijo para todas as mães e para as mães das mães. Obrigada. Exatamente. Beijos. Tchau, pessoal. Tchau, Bê. Obrigada pela aula, foi ótima.